Olá, meus nobres amigos seguidores, é um prazer estar com vocês todos os dias, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. E você sabe, são os nossos devocionais de orientação, de meditação, de reflexão. O nosso devocional de hoje está baseado em 2 Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler com vocês do versículo 1 até o versículo 7. 2 Coríntios 1, do 1 ao 7, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Interessante analisarmos essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, na sua introdução, nas suas notas introdutórias, que Paulo escreve aqui, ele não está sozinho, está com o irmão Timóteo, está escrevendo à igreja de Corinto, e o desejo dele é que essa carta também chegasse a todos os santos de toda a Acaia, de toda aquela região onde ficava a igreja de Corinto. E como é comum, como é peculiar em todas as cartas de Paulo, ele começa com aquela saudação que lhe é peculiar. A vós, graça e paz da parte de nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está sabendo que o alvo, as pessoas que estão na igreja de Corinto, era um misto de judeus e gentios. E por isso ele faz essa saudação dupla, paz que abrange e alcança os judeus e graça que alcança e abrange os gentios. E aí, dando continuidade, ele faz essa declaração maravilhosa no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação. Veja que ele está bendizendo o nome de Deus e o chama de Pai. Ele fala que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Aí, primeiramente, Paulo mostra que Deus é Pai do Senhor Jesus Cristo. E veja que ele não fala simplesmente Pai de Jesus, ou Pai de Cristo. Ele fala Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, sempre que se dirige a Jesus, ele faz questão de colocar nessas três áreas, nesses três níveis. Ele chama de Senhor, Jesus e Cristo. Por quê? Jesus é o nome do próprio Jesus. Cristo não é o nome dele, é o ofício, o ministério, o ungido, o enviado de Deus. E Senhor significa a sua soberania, a sua autoridade sobre cada um de nós. Então Paulo está dizendo que Deus tem um filho que chama Jesus, e que esse filho teve um ministério específico dado por Deus, que é de ser o Messias, ungido, enviado. E que esse Filho de Deus tem autonomia sobre todos nós, tem autoridade sobre todos nós, tem soberania, e por isso devemos chamá-lo de Senhor. Mas Paulo, além de mostrar que Deus é Pai de Jesus, chama também Deus de Pai de misericórdia de toda a consolação.
E ele coloca esses dois títulos, esses dois atributos aí de Deus, misericórdia e consolação, justamente pelo que ele vai dizer depois. A palavra misericórdia é composta de dois vocábulos gregos, miseris cardia. Cardia é coração e miseris miséria, é a ideia de um coração inclinado para a miséria. Então Paulo está dizendo que Deus, que é o Pai de Jesus Cristo, tem esse coração inclinado para a miséria humana, para a necessidade humana, para a carência humana. E ainda o chama também de Pai de consolação. Por quê? Porque Deus deseja, está sempre disposto a consolar aqueles que precisam de consolação. Deus está sempre disposto e presente, pronto para oferecer misericórdia àqueles que necessitam. E ele continua dizendo que esse Deus, Pai de consolação, ele nos consola. Veja que Paulo está dizendo no versículo 4, que ele nos consola em todas as nossas tribulações. Veja aí, Paulo deixa bem claro que o cristão está sujeito a passar tribulações. Diferentemente do ensino de alguns líderes religiosos que procuram ignorar que a tribulação, que o sofrimento, que a dificuldade faz parte da caminhada cristã. O fato de sermos filhos de Deus não nos isenta e não nos deixa imune das tribulações, das dificuldades. Muito pelo contrário. Talvez passamos até mais porque somos perseguidos por esse mundo que jaz no maligno e porque temos um inimigo feroz que não se dá por vencido, que é o diabo. E Paulo fala, Deus nos consola em todas, não é em algumas, todas as nossas tribulações. Mas Paulo fala que Deus faz isso, mas esse feito de Deus de nos consolar nas tribulações tem um propósito. E ele diz no versículo 4, que nos conforta, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Veja que coisa maravilhosa. Deus nos consola e nos capacita, nos torna aptos para oferecer essa mesma consolação que recebemos dele para outras pessoas também que estão passando por consolação. Veja que Deus quer nos fazer seus agentes, seus recursos humanos para consolar, para aliviar a dor daqueles que estão enfrentando tribulações e dificuldades e que precisam de consolo e que precisam de conforto. Então veja que a tarefa de Deus é dupla. Primeiro, ele nos consola e nos torna aptos para consolar os outros que estão passando por dificuldade. Veja que coisa bonita, e às vezes a gente esquece disso. Só queremos ser consolados, esquecemos que Deus nos quer tornar agentes de consolação. E Paulo continua, versículo 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Paulo está dizendo que os sofrimentos que Cristo sofreu estão aí e que transbordam sobre nós e que nós estamos aqui, fomos chamados não apenas para recebermos as glórias e os triunfos, mas também padecermos com